Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo eram três grandes amigos. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossos corações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, em força, em vigor, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos que se refere a nós, de termos de falar sobre isso, desculpem. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares aonde chegou a fé falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor, essa palavra é tua, não é nossa, há uma mensagem aqui e nós queremos ouvir essa mensagem, mas não apenas tomar conhecimento dela, nós queremos responder a essa mensagem de alguma forma. Então, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, a nossa consciência para encararmos essa mensagem, para discernirmos o que essa mensagem pede de cada um de nós, pessoal, familiar e comunitariamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As epístolas são cartas. Não sei quantos aqui escreveram cartas. Eu escrevi muitas cartas. Entre muitas cartas, escrevi muitas para a Leides quando a gente namorava. Eu morava em Campinas e a Leides no Rio de Janeiro. Então, pobreza dos dois lados, ao invés de ficar viajando, era na caneta. Não sei quantos tiveram a bênção de escreverem cartas. As epístolas são cartas. Não são cartas que nem eu e Leides trocávamos, né? Mas são cartas que procuram expressar, às vezes, preocupação, então faz-se o contato. Às vezes procura-se corrigir algumas coisas, faz-se as advertências e as orientações nessa carta. Às vezes querem apenas demonstrar a alegria, ficaram sabendo de uma grande notícia e querem expressar alegria. Então, o apóstolo Paulo escreve essa epístola a uma comunidade de cristãos em Tessalônica, Ásia Menor, para expressar muitas alegrias. Algumas coisas ele escreve para alertá-los, outras coisas para encorajá-los, outras coisas para dizer que ele é muito grato por aquela comunidade da fé. Então, isso é uma epístola, né? É uma carta simples. É diferente da que a gente escreveu, mas é uma carta que chega
a vida de uma comunidade. E como é que a igreja sabia dessa carta? Como é que eles ficavam sabendo, né? Porque eles mandavam para uma pessoa responsável lá. Provavelmente, eles tenham mandado essa carta para um dos líderes ou uma das líderes, porque em Tessalônica aconteceu uma coisa interessante. A liderança primária daquela igreja eram de mulheres, elas que eram responsáveis. Mas o fato é que essa epístola, essa carta, chegava à mão de alguém e essa pessoa, ao receber a carta, lia para toda a comunidade numa das reuniões e dos encontros deles. Então, essa carta é escrita para uma comunidade numa cidade chamada Tessalônica, no primeiro século depois de Cristo, depois de Jesus. E a Tessalônica, naquela época, era uma das cidades, era, na verdade, a cidade mais importante da Macedônia. Importante porto marítimo significa intenso comércio, troca de bens, troca de mercadoria, importante para a economia da região, muito trabalho, emprego naquelas regiões. E era também, por causa desse tráfego, né, de comércio, muita gente vinha nos barcos e muita gente também saía para ir para outros lugares. Era uma encruzilhada também, não só de comércio, mas religiosa, na qual os cultos locais, né, as expressões diferentes religiosas coexistiam lado a lado, porta a porta, com todo tipo de proposta religiosa próprias de toda a religião, vindas de toda aquela vasta região do Mediterrâneo. Imaginem só a miscelânea de pensamento religioso e de práticas religiosas. Paulo esteve nessa cidade aí, em Tessalônica, durante a segunda viagem missionária dele, depois que ele se converteu ao cristianismo. E isso nós estamos falando por volta do ano 49, 50, depois de Jesus Cristo. Vão alguns grandes séculos entre eles e a gente. Paulo chegou nesse lugar, ele estava acompanhado, quando ele chegou lá, de dois grandes amigos dele, Silvano e Timóteo, depois deles terem sido forçados a deixar a cidade de Filipos, porque começaram a perseguir, expulsaram praticamente eles de lá, eles saíram e foram parar lá em Tessalônica. Ali, o tempo que eles permaneceram em Tessalônica foi muito curto, não foi muito rápido, as coisas foram tudo muito rápidas, talvez não mais do que 3 meses, mas foi o suficiente para eles levarem a experiência, o conhecimento do Evangelho. Paulo era um cara intelectual, era muito conhecido mesmo antes de se tornar cristão, pelo seu pensamento, pela sua lógica, e provavelmente um pouco dessa rapidez de trabalho e de terem colhido tanto fruto foi justamente por causa do conhecimento que as pessoas tinham do apóstolo. Então, esse pouco tempo foi suficiente para ali começar a nascer uma comunidade cristã, de um bom número de pessoas, entusiasta, constituída majoritariamente por pessoas que não eram judeus, pessoas que eram dessas matizes diferentes de religião e que acolheram a mensagem do Evangelho que Paulo, Silvano e Timóteo proclamaram e viveram ali. No entanto, a obra de Paulo, o trabalho de Paulo ali foi brutalmente interrompido também, porque ali também houve uma reação veemente da colônia judaica, dos religiosos judaicos. Os judeus se acusaram ali naqueles 3 meses, Paulo e seus amigos, de agirem contra os decretos do imperador. O imperador é de Roma, Roma mandava em todo aquele lugar. E levaram alguns cristãos diante dos magistrados da cidade. Paulo teve de deixar a cidade à pressa, de noite, escondido. Ele foi dali para Beré e depois ele foi para Atenas. Ele teve de deixar essa cidade por causa dessa situação. Mas tem uma coisa que é importante. O apóstolo tinha consciência de que a formação espiritual
de uma pessoa e daquele grupo, daquela comunidade de Tessalônica, ainda precisava de atenção. Por quê? Porque ele não ficou lá o tempo necessário para poder fazer um ciclo de compartilhamento, de ensino, de estar junto com as pessoas. Essa jovem igreja que nasceu ali, fundada há pouco tempo, ainda insuficientemente formada, estava quase desarmada nesse contexto adverso de perseguição. Imagine o seguinte: você manda o seu filho para, como adolescente, para viver num outro mundo, é mais ou menos isso, você não sabe como é que vai se comportar, qual é a influência que as pessoas terão sobre a vida dele. Ou seja, era uma comunidade muito nova. E eles ficaram expostos ali sem um pai espiritual, uma mãe espiritual, vamos dizer assim. E tão preocupado, o que Paulo fez? Ele mandou Timóteo voltar para lá, a fim de saber notícias, saber o que estava acontecendo, e também para encorajar aquele pessoal à fé. E quando Timóteo voltou, apresentou o relatório para Paulo, que estava na cidade de Corinto, e Paulo se sentiu confortado pelas informações boas, não foram informações ruins. Então, quando Paulo recebe essa informação, o que ele faz? Ele escreve essa carta de 1 aos Tessalonicenses. Vai e manda essa carta para animar aquele pessoal, para ajudar aquele pessoal a descobrirem, olha, quem abraçou a fé em Cristo vale a pena continuar. Então, essa primeira carta é, com toda probabilidade, o primeiro escrito oficial do Novo Testamento entre os anos 50 e 51, primavera, verão, naquela época. É um extrato de uma longa oração colocada no início dessa carta, que nós lemos uma parte dela, na qual Paulo dá graças a Deus pelo comportamento, pela atitude, pela convivência, pela presença social exemplar dos cristãos que ali moravam. Ou seja, eles não se intimidaram e nem foram agressivos. Eles viveram a plena cidadania com absoluta responsabilidade, e Paulo se alega profundamente com isso. Paulo dá graças a Deus, porque soube que eles eram verdadeiros cidadãos, provas vivas de justiça, de resiliência e de não perder o ânimo e a esperança naquela situação. Então, diante disso, nós temos que perguntar a esse texto, né, a essa epístola, a esta carta, nesse pedaço que a gente leu, o que Paulo levanta aqui de importante? Qual é a mensagem que ele passa para essa comunidade da fé? Então, nós vimos o ambiente onde isso aconteceu, o ambiente que promoveu essa carta. Agora, qual é a mensagem fundamental dessa carta? Ora, nós podemos fazer uma pergunta aqui. Paulo continua essa longa ação de ações de graças que começou no versículo 2 desse capítulo que a gente leu. Ações de graças, por quê? Por que é que Paulo é agradecido? Primeiro, porque a ação dos apóstolos ali, do período que ele, Timóteo e Silvano passaram ali, e também confiado no que o próprio Evangelho, pelo Espírito de Deus, fez, os tessalonicenses responderam com acolhimento entusiasta o Evangelho que eles ouviram. As circunstâncias não criaram barreiras nos ouvidos, no olhar, nos sentimentos, no raciocínio, para acolherem a boa notícia de quem era Cristo. E o nascimento, portanto, de Cristo para aquela jovem comunidade, com a pregação de Tessalônica, aconteceu, lembra, eu falei ainda há pouco, num ambiente de hostilidade, mas em alegria. À medida que eles iam ouvindo o Evangelho e respondendo afirmativamente ao Evangelho, eles faziam com alegria e com júbilo.
ameaça batendo lá fora, mas dentro da alma e do coração, uma liberdade incrível, apesar dessa hostilidade provocada pela oposição. Mas uma segunda mensagem aqui é que a alegria e o sofrimento, e Paulo viu isso, ele chega e escreve essa carta para dizer, olha, isso aí que vocês estão vivendo é parte do dinamismo da própria experiência de quem quer caminhar com Deus. E desde o início. E ele começa a falar, olha, Cristo deu a sua vida. Ele foi até a cruz. Ele sofreu. Para quê? Para que a boa nova de quem é Cristo, do que ele pede de nós, chegasse até as pessoas. E chegando às pessoas, as pessoas pudessem ser encorajadas a acolher a mensagem de Cristo. O próprio Paulo fala, eu fui e sou imitador de Cristo. E por isso eu anuncio as boas novas, mesmo diante das dificuldades e perseguições. E Paulo agora vê que os tessalonicenses passaram a imitar ele, Paulo, porque eles receberam com júbilo, com alegria, com liberdade, apesar de toda aquela pressão e opressão que eles viviam naqueles dias. E aí nós temos a terceira mensagem que Paulo está passando aqui, né? Porque Paulo deixa certo, manifesto que o Senhor, os apóstolos e todas as comunidades de fé partilham da mesma experiência, do mesmo fim, do mesmo destino. Todos percorrem o mesmo caminho. Graças a Deus, sempre iluminados, fortalecidos, encorajados pelo Evangelho, não importa o que venha sobre a gente. No meio do sofrimento, ele percebeu que aquela comunidade acolheu com tanta sabedoria, com tanta alegria e com tanta convicção as boas novas do Evangelho. Ele disse o seguinte, olha, vocês estão fazendo o caminho de Jesus. Quem quer andar com Cristo precisa entender que o caminhar com Cristo não tira da vida as coisas normais da vida. As mais normais, todas elas. A presença de fé em nossa vida não significa a ausência de pressão, a ausência de problemas, a ausência de tropeços, a ausência, às vezes, até de descrença. Não é isso. Essa história dessa pequena comunidade, o apóstolo Paulo enfatiza, é longa, apesar de pequena. É profunda, porque as circunstâncias não roubaram deles o entusiasmo por essa grande mensagem, que é Cristo presente, o modelo para a nossa existência. Bom, diante desse ambiente, dessa atualização, dessa mensagem do texto, como é que a gente atualiza essa mensagem para os nossos dias, esse momento que nós vivemos hoje? Eu creio que muitas vezes nós entendemos a fé como um acontecimento pessoal, que diz respeito a nós próprios e a Deus. É mais ou menos aquela teoria, eu cá tenho a minha fé, você lá, eu não sei. Mas é a minha fé, é a minha fé. E que essa compreensão nos educa a ponto da gente não se comprometer com outras pessoas. Ou seja, não disponibilizar a nossa vida a outras pessoas. Na realidade, o que Paulo está ressaltando aqui é que a fé liga-nos a uma longa cadeia que vem de Cristo, passa pelos primeiros discípulos de Cristo, passa pelos apóstolos, passam por comunidades como essa de Tessalônica, chega na esperança, a nossa igreja, e inclui uma imensa família de homens e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, amigas, camaradas,
espalhados pelo mundo inteiro, não apenas para experimentar os benefícios, a alegria dessa fé, não só para a gente se sentir seguro e liberto, mas para a gente compartilhar essa libertação, essa vida em Cristo com todas as pessoas. Quem tem sido o alvo da minha e da sua atenção? Com quem nós estamos partilhando essa nossa fé? Não é aquela coisa de ser aquele crente, olha, você precisa se converter, porque senão vai para o inferno. Não é isso, pelo amor de Deus. As pessoas cansaram de ouvir isso e viu que na própria vida de quem falava isso era uma baita de uma mentira. As pessoas querem ver outra coisa. Que tipo de ser humano essa fé no Evangelho me torna? E a única maneira de vermos que tipo de ser humanos nós somos é quando a nossa fé não se torna um fim em si mesmo. Quando nós nos damos, somos solidários por causa do que Cristo fez em nós. A obra, o trabalho, o serviço, a função dele no Evangelho não é aperfeiçoar a gente. É extrair da gente o que Deus deu. Por isso é uma missão. Eu não me beneficio a não ser à medida que outro se beneficia dos resultados que vêm da fé, que, em tese, é todo tipo de solidariedade. Uma boa pergunta para mim, para você. Tenho consciência de que a minha vida, a minha vivência, a minha presença no meio das pessoas, da comunidade, da sociedade, ajudam a enriquecer as pessoas? Assim como a minha vivência e meu testemunho me enriquecem, o que eu sou, o que eu creio, enriquece os outros também? Mas uma segunda ponto para a gente trazer para os nossos dias. Nenhuma pessoa ou comunidade, à luz do cristianismo de Jesus, é uma ilha. É uma pessoa isolada. É preciso que eu, a minha família, a sua família, que as comunidades de fé partilhem, estabeleçam laços, se interpelem umas às outras, se ajudem, se animem mutuamente para se mobilizarem mutuamente, desejosamente, amavelmente, integralmente, plenamente. Uma vez ouvi um pastor que faleceu agora, um argentino, há 3 semanas, Juan Stam, e Juan Stam, no congresso em Quito, que eu participei no Equador, ele disse assim, a vida cristã só é vida cristã a partir do momento em que o que nós vivenciamos pessoalmente, nós vivenciamos plenamente na relação com a vida, com as pessoas. Ele disse, a igreja, usando a expressão a comunidade da fé, é uma comunidade da ciudad. É uma igreja da cidade, é uma comunidade do lado de fora. Ela não é uma comunidade para ser identificada do lado de dentro. E ele disse, quando as pessoas sabem onde fica a sua igreja, o endereço, cuidado. Porque pode ser que a sua igreja só esteja ali. A melhor forma de conhecer a comunidade da fé e a fé que essa comunidade expressa é estar onde as pessoas estão. Estender os braços, o coração, a alma, o tempo, o conhecimento e dizer que tudo isso está à disposição do todo. Por quê? Porque não somos uma ilha. Nem como pessoa, nem como família, nem como comunidade. E é nesse diálogo com o todo e nessa partilha que o projeto de Deus vai se tornando cada vez mais claro, mais visível,
às pessoas. E podemos discernir, nós mesmos, a própria igreja, com mais nitidez, como é que as coisas de Deus devem ser e devem acontecer. Mas a gente só é capaz de ver isso quando nós estamos para lá dos muros. As nossas comunidades, a nossa vida pessoal e a família estão abertas, nasceram para ser abertas à partilha. Nós somos células, não células isoladas, que vivem num total alinhamento dos problemas, das vicissitudes, das lutas, das dificuldades das pessoas, de outras pessoas e de outras circunstâncias. Não somos célula isolada. E eu acredito que, infelizmente, talvez o maior recado que a gente passa em geral, eu sei que há igrejas com a cara do lado de fora, mas é de que nós somos sociedades isoladas, fechadas em nós mesmos. O que a gente gostaria que as pessoas soubessem de bom sobre a gente? Elas não verão isso, a não ser que a credibilidade não seja um resultado daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz que é, mas daquilo que a gente faz. E, por fim, desse texto, nós atualizamos afirmando que o dinamismo do Evangelho, essa força do Evangelho de agir, de mexer com a gente, se cumpre na experiência paradoxal da alegria e da dor. Da tranquilidade e do sofrimento. Receber o Evangelho, como aconteceu com aquela comunidade da fé, com alegria, significa abrir-lhe o coração, acolhê-lo, deixar que ele encontre uma terra boa na minha própria vida, onde ele possa frutificar, produzir, lançar novas sementes. Uma árvore frutífera, ela tem sentido para a gente quando a gente planta, só se ela der fruto. Porque se a gente planta um pé de jabuticaba e ele não dá fruto, o que a gente costuma fazer? Sobretudo quem vive de frutíferas. Corta fora e vai plantar uma outra muda. Ao mesmo tempo que isso é um motivo para a gente de prazer e de alegria, né, Paulo diz nessa comunidade que a dor, o sofrimento, as tensões, por suas vezes, não é uma realidade boa e que a gente deva procurar. Mas, veja bem, pode nos ajudar a confiar mais em Deus quando nós estamos em sofrimento do que quando nós estamos vivendo nababescamente. Gente, é notório de quando a gente está com as coisas mais apertadas e o sofrimento mais perto da gente, a primeira coisa, puxa, eu preciso me aproximar mais de Deus. Será que Deus me abandonou? Eu não sei se Deus permite, se Deus põe isso na nossa vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que os momentos de dificuldade na nossa vida são momentos que nós podemos aproveitar para dizer, epa, pera lá, eu preciso fazer algumas ponderações na minha vida. Quem sabe o sofrimento é porque você confiou muito numa coisa, num jeito, ou em algo, e aquilo não deu o suporte que você pensou que fosse dar. São esses momentos assim que servem para a gente dizer, peraí, eu preciso depender de Deus. Eu preciso me alimentar dessa força que Deus traz interiormente para a minha vida. E isso nos ajuda a uma outra coisa, a nos entregar
a nos abrir e ter a coragem de dizer: Deus, lança alguma luz em mim para eu ver onde está escuro. Me ajuda a ver, para poder viver com um pouco mais de consciência de que a tua presença traz para mim aquilo que as coisas, que as pessoas, que o poder, que o prestígio, que o título não me trazem. Mas essas situações nos ajudam também a amadurecer. Amadurecer o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso compromisso, a nossa liberalidade de dar, de se doar, de se entregar às pessoas, de viver com as pessoas mais amigas nossas e não viver somente pelo lúdico, mas pela responsabilidade de apoio, de ajuda, de dedicação, de estar com essa pessoa nos momentos em que boa parte das pessoas não querem mais estar com ela. Mas essas dores, esse sofrimento, também eles podem nos ajudar a perceber os sentidos, a beleza das coisas boas, dos dons que nós temos hoje nas nossas mãos, ao nosso alcance, estão acontecendo, estão movimentando a gente, aos quais às vezes a gente não dá valor. Nem gratidão a gente dá. Alguém, um dia, compartilhando com uma pessoa, isso já faz um bom tempo, é uma pessoa muito bem colocada no serviço público, chegou e disse assim: pastor, é tão seguro o que eu faço na vida pública, a minha posição na vida pública, que eu não vejo necessidade de Deus. Olha, não é preciso, talvez, uma posição tão segura dessas para a gente dizer isso. Às vezes, com muito menos segurança que a gente elegeu para nós, a gente chega e pensa a mesma coisa. Ah, bota na cabeça, eu estou seguro, eu sei onde vou chegar, eu sei que nada vai me faltar. A gente precisa cuidar com esses pensamentos. Eles são pobres e empobrecedores de humanidade. Esses valores são bases que a gente constrói, eu não vou dizer sem intenção, mas a gente constrói. E quando alguma coisa atravessa o nosso caminho, que é aquilo que nós elegemos com a nossa segurança, não consegue responder, a gente esmorona, quebra, e não sabe como viver. Paulo está feliz, porque no meio de muita perseguição, ele conseguiu 3 meses, junto com seus amigos, proclamar as boas novas. Não é... E eu quero que você entenda uma coisa, quando ele vai proclamar, ele não está querendo só converter e fazer igreja, não é isso que ele está querendo. Ele está querendo que as pessoas desfrutem da beleza, da grandeza, da ternura, da verdade, da integridade que está implícita na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E como tudo isso pode mudar as pessoas, a mudar a perspectiva de vida, os valores de vida, as escolhas que fazem, os critérios de decisões que tomam. É isso que o Evangelho faz. Ele vem mudar a nossa proposta de vida, o nosso referencial de vida, de valores. E mesmo no meio de dificuldades, porque ele é um valor diferente, ele nos sustenta e nos fortalece, e mais do que isso, ele nos mantém. Eu quero deixar com a gente, essa noite, essa palavra de encorajamento. Confiar. Dar-se.
Não estou fazendo convite para você ser membro de igreja, mas de confiar do que o Evangelho significa uma vez que ele está na nossa existência. Como ele muda a nossa perspectiva de vida. Estejam em momentos de bonança, de alegria, de júbilo, ou em momentos de profundo estresse e tensão. Por isso, o Evangelho é libertador. Ele nos livra dos referenciais humanos de proteção e nos convida a confiar nos valores que ele propõe para a nossa humanidade. Que Deus nos abençoe. Amém.